Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a subscrever para que possa receber as notificações sempre que eu publico um novo vídeo e para alargar a base de apoio, digamos assim, deste meu canal, que será também, de certa maneira, partilhado por si na família do YouTube. Hoje eu gostava de tratar de um tema que já aflorei no vídeo anterior. Era preciso, para compreender tudo isto que eu tenho tentado partilhar, que tem uma sequência uns com os outros, de visitar ou de revisitar os vídeos anteriores. Porque este tema já o comecei no último vídeo, mas não ficou bem precisa a questão que eu queria pontualizar e que tem a ver com o dilema com que se vão encontrar os bispos quando se reunirem para o sínodo propriamente dito, porque o sínodo é o sínodo dos bispos. Nos vídeos anteriores eu tenho chamado a atenção para esta ambiguidade de considerar esta auscultação, esta consulta generalizada, de que a primeira parte foi concluída, estamos já na fase continental, considerar esta consulta um sínodo propriamente dito, com o pressuposto de que realmente sínodo significa um caminho que se percorre juntos, synodos significa um caminho que se percorre com, portanto, este caminhar juntos, como se isso fosse um sínodo. É alargar a noção de sínodo para uma realidade que só analogicamente pode considerar-se como tal, porque na linguagem da teologia e da Igreja, sínodo tem sido entendido sempre o sínodo dos bispos. Portanto, usar este conceito para outra realidade, que embora tenha alguma coisa em comum, porquanto indica uma caminhada que se faz juntos, considerar isso um sínodo é já alargar o seu significado e, de certa maneira, esvaziá-lo de conteúdo. Porque acho que nunca é demais sublinhar, e de facto, figuras destacadas da hierarquia da Igreja, como o Cardeal Müller e outros. O Cardeal Müller eu cito porque realmente ele foi muito importante, foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, teólogo eminente. Dizia que, de facto, sínodo é os bispos e outras figuras que se pronunciaram sobre o assunto. Portanto, esta ambiguidade lança confusão. E então, quando o sínodo dos bispos, propriamente dito, se reunir em Roma, seja em 2023, seja em 2024, está pronto um dilema. O sínodo vai receber o instrumento laboris. O instrumento laboris recebe as sínteses, agora continentais, da auscultação generalizada, não só do povo de Deus, dos crentes propriamente ditos, dos cristãos, mas de toda a gente. E vão receber propostas que são as mesmas que agora estão nas sínteses para a fase continental, da qual depois vai ser feito o instrumento laboris. Ora, há propostas, não digo a generalidade, não é, do texto, mas há propostas concretas que são feitas para que se mude tanto a prática da Igreja como a sua doutrina moral, como a sua doutrina dogmática, digamos assim, propostas que vão no sentido de alterar a doutrina e a prática e a moral, que se fossem assimiladas e transformadas depois, apresentadas ao Papa, e o Papa depois as apresentaria ao povo de Deus como tal, alterando a doutrina, alterando a praxis moral, alterando a própria liturgia, seria o esvaziamento completo da Igreja.
Ora, o dilema consiste no seguinte: ou os bispos rejeitam completamente estas teses, que têm a ver com a doutrina e com a praxis moral e com a liturgia, as rejeitam completamente, e isso seria uma decepção completa do povo de Deus, ou as aceitam, e seria realmente o esvaziamento da Igreja, e por isso criar-se uma situação tremenda, que era a ruptura com a continuidade, com aquilo que sempre foi ensinado e praticado como doutrina da Igreja. E, portanto, deixava de ser Igreja. Portanto, se eles aceitam, isso causaria naturalmente uma grande crise. Já textos anteriores têm provocado uma grande crise, grande perplexidade, em mim próprio. Grande perplexidade. E então, se isso chegasse a ser proposto pelo mais alto magistério da Igreja como doutrina, seria colapso. Então a Igreja deixaria de ser Igreja, os bispos perderiam a autoridade e o Papa deixaria de ser Papa nesse mesmo momento em que propusesse à Igreja uma doutrina que contradizia com o seu próprio ser, com a sua fidelidade ao Evangelho. E, portanto, o dilema é: ou rejeitam completamente estas teses, e seria o reconhecimento de que, por outro lado, é o dilema, o reconhecimento, por outro lado, de que a catequese, a pastoral, a teologia mesmo, antes do Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II, fracassaram totalmente. E por isso rejeitam e propõem um outro texto onde se vai propor a doutrina tradicional da Igreja. A Igreja, de facto, não é uma bússola, como eu disse não é um catavento, como eu disse em vídeos anteriores. A Igreja é uma bússola que tem a missão de dizer para onde o povo de Deus deve caminhar. É chamada a caminhar pela sua vocação, pela sua essência. Ela tem a missão de anunciar o Evangelho. E nós, os cristãos, somos chamados a, muito humildemente, a aceitar o Evangelho tal como ele está. Os antigos padres da Igreja diziam sem glose, isto é, sem comentários, quais à letra, porque o Evangelho e as cartas apostólicas, as cartas de Paulinas, os textos do Novo Testamento, que reinterpretam cristologicamente o Antigo Testamento, são palavras de salvação. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é anunciar a morte e a ressurreição do Senhor. Proclamamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição, como dizemos na liturgia. Esta é a palavra a qual nós devemos ser fiéis. E muito humildemente reconhecermos que somos pecadores, nós não a realizamos plenamente, mas não querer transformar o nosso pecado em sistema, como se propõe nestas sínteses, tanto das dioceses como agora da fase continental. É bom auscultar, com certeza que é bom escutar os outros, de certo modo, continuando a reagir àquela pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? E os homens dizem muitas coisas. Os cristãos que não são católicos dizem umas coisas, os crentes de outras religiões dizem outras coisas, os homens de boa vontade dizem outras coisas, os ateus dizem outras coisas e os inimigos da Igreja dizem outras coisas. Isso fazem parte dos homens. Que dizem os homens que eu sou? Mas a Igreja faz parte dos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, em nome de todos, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é sinal de contradição para o mundo. Hoje, pelo menos alguns, eu próprio faço parte dessas pessoas, desses teólogos, que se perguntam: o que é que significa, afinal, adaptar-se ao mundo? O que é que significa, afinal, essa atualização, essa enculturação? O
que é que significa afinal? Para onde nos levou este diálogo com o mundo? Para esta situação, que de algum modo é uma grande confusão. E por isso, os bispos, no próximo sino dos bispos, estou inquieto de saber como resultará o instrumento de labores. Sinceramente. Os bispos estarão perante este dilema: rejeitar ou aceitar. Se rejeitam, têm de reconhecer que a catequese e a pastoral e a própria teologia fracassaram nos últimos décadas. Se rejeitam, ou então começar tudo de novo, anunciar o Evangelho na sua pureza, aquilo que a Igreja sempre acreditou, aquilo que foi sempre a sua fé, no que diz respeito à doutrina, aos princípios dogmáticos da Igreja e aos princípios do agir moral, e anunciar o Evangelho da conversão, da penitência, de começar tudo de novo da capa, que permanece num pequeno grupo no leste fiel, mas que se deve alargar para todo o povo de Deus, como de resto no magistério da Igreja sempre foi proclamado, pelo menos até o Papa Francisco. Enfim, agradeço a sua atenção, peçamos até ao Senhor, rezamos ao Senhor pela Igreja, pelos bispos, pelo Santo Padre, para que sejam realmente uma bússola e não um catavento.